Olá para você, seja bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta. Espero que esteja tudo bem aí com você. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar. E aí, assim, eu vou tentar organizar de quarta-feira, falar sobre autoconhecimento e de sábado falar sobre espiritualidade, tá? Só para eu explicar para você como eu vou tentar organizar, espero que dê certo, tá? E aí, o que eu quero falar de constelação familiar? Primeiro, hoje, né, eu queria falar um pouquinho sobre as bases do pensamento sistêmico, e é muito legal falar sobre isso. Parece que é uma coisa chata, mas não é. É legal falar sobre isso. A gente entendendo isso, fica claro o que é constelação familiar e o que está por trás da constelação familiar. E aí nos próximos, né, nos próximas quartas, eu pretendo, sei lá, trazer exemplos e falar sobre quando, por exemplo, eu consigo atender pessoas que trazem questões que, na minha opinião, são problemas sistêmicos, né? Então, vou falar sobre problemas, exemplos de problemas sistêmicos, relações que exemplificam muito bem quando é que está acontecendo um problema sistêmico e qual seria, né, a lógica, o raciocínio do caminho da cura. Beleza? Por que eu resolvi falar disso, né? Eu tava ouvindo um rapaz falar que a mãe dele foi fazer constelação e na hora da constelação, a consteladora falou assim pra ela, que falou assim: "Ah, a culpa do seu casamento ter dado errado é sua, porque você é muito vinculada à sua mãe, não sei o quê". E o rapaz ficou extremamente revoltado. Ele falou: "Gente, que bobagem, não acredita nessas coisas de constelação, porque imagina, minha mãe trabalhou, cuidou de 4 filhos, meu pai só bebia, traía ela e a mulher vem falar que a culpa é da minha mãe, né?" Aí eu falei: "Gente, se a gente não entender a base do pensamento sistêmico, a gente não entende o trabalho da constelação. E aí, então, vamos entender o seguinte: a constelação familiar, né? O ato de constelar, de você ir lá, botar o personagem, isso pode ser na água, no boneco, pode ser ao vivo, pode ser sendo o personagem, qualquer coisa. O ato de você constelar, a terapia, ela existe para corrigir, né, uma desarmonia sistêmica baseada no conceito do pensamento sistêmico. Então, o Bert Hellinger, a pessoa que propôs o pensamento sistêmico e logo a terapia da constelação familiar, é uma pessoa que a vida inteira se dedicou ao autoconhecimento, ao conhecimento das questões humanas. Ele já foi padre, ele foi várias coisas para tentar resolver as próprias questões e resolver as questões das pessoas ao seu redor. E ele passou a vida inteira observando o ser humano. E chegou um momento que, por constatação, ou seja, o pensamento sistêmico ele não é teoria, ele não é filosofia, ele é baseado em constatação. Ao olhar para a realidade, Bert Hellinger constatou que existem regras sistêmicas na vida. Ele observou, constatou e escreveu. Falou: gente, existe uma regra que funciona assim. A vida funciona assim. Se você seguir as regras desse jogo, a tendência é que a sua vida seja mais harmoniosa e que os seus resultados sejam melhores, né? Quando eu comecei a colocar na minha vida aquilo que eu constatei, minha vida se organizou. Quando eu comecei a colocar na vida das pessoas que eu ajudava essa regra, essa lei em ordem, a vida se organizou. Então, é isso que o Bert Hellinger tenta ensinar pra gente, tá? E aí eu vou compartilhar aqui a minha compreensão, tá? De tudo que eu já estudei. Quero dizer também que hoje em dia eu acho que o pensamento sistêmico ele é meio que pré-requisito para qualquer terapeuta, já que ele é realmente uma verdade, é uma constatação. Então, a partir do momento que a verdade, que é uma verdade, a verdade se impõe.
E nós precisamos trabalhar com a verdade. Não se trata aqui de uma teoria que você pode adotar ou não. Se trata de uma verdade sobre a vida, tá? Pelo menos é assim que eu compreendo. E aí, qual é essa verdade? De maneira simples, de maneira fundamental, dá para a gente entender o pensamento sistêmico. Que se trata do seguinte: Bert Hellinger diz que nós estamos na vida com alguns objetivos bem claros, bem específicos e com algumas funções bem claras e específicas. O maior objetivo da vida é que a gente consiga desenvolver e crescer o nosso amor, a nossa forma de amar, e que esse amor seja... Como que eu vou falar isso? Que a gente consiga expressar esse nosso amor expandido por tudo e todos através do nosso serviço, através do nosso fruto. Então, o ser humano, ele nasce dependente, né? Ele nasce um nenê dependente. E ele vai fazer uma trajetória de se tornar independente e ele vai se tornar alguém que vai nutrir. Então, primeiro ele é alguém que é dependente e que é nutrido, e o objetivo é que ele saia da vida dele alguém que nutre e é independente, tá? Isso em termos afetivos, mas também em termos materiais, em termos financeiros, em termos psicológicos, em termos emocionais. Então, essa é a lógica básica e é fácil a gente entender isso. Nós nascemos dependentes, nós nascemos com uma sensação de sermos incompletos, nós nascemos precisando receber tudo das pessoas ao nosso redor, né? E aí a gente vai crescendo aos poucos e a gente tem como objetivo chegar na vida independente, né? Conseguindo sermos autonutridos, e aí vamos falar mais sobre isso, e conseguindo servir, o nosso amor vai servir o máximo de pessoas possíveis através do nosso serviço, né? Então, a gente nasce e recebe o amor da nossa mãe, né? Então, a nossa trajetória, ela começa aqui, a gente recebe o amor da mãe, então nos nossos primeiros anos a gente tem a tendência a se tornar independente da mãe. Aí depois a gente começa a desenvolver o nosso amor, a gente começa a amar as pessoas ao nosso redor. A criança, ela ama os familiares, e o familiar, ele é um semelhante, né? São pessoas que têm afinidades, que aprenderam e cresceram dentro de uma mesma forma de pensar e de um comportamento muito parecido. Então, é fácil amar o semelhante. É fácil amar a mim, é fácil amar o semelhante. E conforme eu cresço na minha jornada, eu tenho o objetivo de começar a amar o diferente. Então, a minha tendência é a proposta, né, do Bert Hellinger é que a gente desenvolva o amor universalista, aquele que ama pessoas diferentes, que tem uma aparência diferente, que tem um comportamento diferente, que tem uma ideologia diferente, né? Aqui nós estamos falando de tolerância. E quanto mais eu cresço na minha capacidade de amar o extremamente diferente, mais eu estou evoluindo e mais eu estou chegando no propósito da vida. E aí, assim, amar em teoria é muito bonito, eu posso amar e não agir, mas a proposta é que a gente entenda que a gente ama em atitudes, a gente ama através do nosso serviço, a gente ama através do nosso fruto. E aí, Bert Hellinger diz que nós somos pessoas que temos a característica de darmos fruto, né? Assim como as árvores dão frutos, um ser humano dá fruto através do seu serviço. E quanto mais você consegue desenvolver o seu serviço para amar e para servir mais pessoas possíveis, maior está
o seu desenvolvimento, seu crescimento, a sua evolução. Isso é básico no pensamento sistêmico, tá? Dentro dessa lógica, então, a lógica da vida é que você sempre esteja olhando para frente, né? No sentido de crescer na sua vida, você está olhando para frente, sempre no sentido de ir se tornando cada vez mais independente, né? De você ir conseguindo satisfazer as suas necessidades e conseguindo, assim, cada vez servir mais pessoas que ainda estão atrás de você nessa cadeia sistêmica. Mais uma coisa aqui, a gente vai servir aquele que está na nossa frente. Então, a mãe serve o filho, né? Rumo ao crescimento, rumo à vida para frente. E não o contrário, a gente não olha para trás para servir as pessoas que vêm antes da gente. Então, aqui já é um dos maiores problemas sistêmicos que acontecem, né? Os emaranhamentos, os rolos, por exemplo, entre pais e filhos. Os pais não incentivam os seus filhos a irem para frente e crescerem na sua independência. Ao contrário, muitos pais são apegados emocionalmente, têm uma tendência a querer que os filhos fiquem debaixo das suas asas e logo os filhos também, ao invés de olhar para frente, olham para trás, olham para os seus pais. Ficam dependentes dos seus pais, ficam muitas vezes querendo servir os seus pais, né? Ficam colocando a sua energia de vida para servir e olhando para trás. Ao olhar para trás, você interrompe o fluxo sistêmico e os problemas começam a acontecer na sua vida. Então, toda a ordem de problemas. O sistema aqui se torna adoecido. Então, de forma simples, a gente consegue entender quando é que uma relação não está saudável, quando um pai não permite a independência do filho, ou quando o filho não segue o seu caminho olhando para frente, olha para trás e começa a ficar preso nas suas origens, ao invés de crescer e se tornar alguém que vai dar frutos, né? E nessa lógica a gente pode avaliar toda e qualquer relação entre mães e filhos, entre casais, né? E aí eu vou falar especificamente de cada relação, da lógica de cada relação. Mas se a gente aplicar esse pensamento básico, fundamental, sistêmico, a gente consegue entender o porquê que as coisas acabam adoecendo, saindo do fluxo, né? E aí eu vou falar aqui de energia sexual como sendo a energia que te capacita a dar frutos, né? A energia sexual ela não existe à toa, ela existe porque ela quer que você seja alguém que dê frutos. E dentro disso também um relacionamento não existe à toa, o relacionamento exige como um catalisador da sua independência e da sua capacidade de amar o diferente, de gerar frutos diferentes das suas origens e de ir expandindo esse amor pela pessoa que não é consanguínea, né? Espera um minutinho. Lembrei. Quando a gente fala de independência emocional, afetiva, em qualquer sentido dessas nossas inter-relações e interdependências, nós estamos falando de uma coisa que ela é muito difícil para o ser humano. Nos tornarmos independente e fazermos essa jornada proposta pelo pensamento sistêmico, de crescer, de irmos deixando as nossas famílias e construindo laços para frente com o diferente, é algo que é muito difícil para todos nós. Nós somos muito apegados uns aos outros. O nosso emocional tem uma tendência a ser apegado. Por quê? Né? E aqui eu quero falar sobre a importância da espiritualização dentro dessa cadeia sistêmica. Quando a gente nasce aqui nesse mundo, a gente nasce e desenvolvemos uma percepção de desconexão da nossa fonte. Aqui a gente não tem mais acesso à nossa fonte espiritual, que é a nossa verdadeira fonte. Então, os nossos familiares acabam se tornando para a gente a nossa fonte. E nós temos realmente uma experiência de falta,
porque a gente é real essa experiência da desconexão da nossa fonte. Nós não estamos conscientes da nossa fonte. E eu falo isso porque eu já tive a oportunidade de ter experiências de expansão de consciência, aonde eu consegui ter uma experiência de reconexão com a minha fonte essencial, né? Eu tive uma lembrança do que é estar de novo totalmente conectada à minha fonte espiritual. E nesses momentos que eu tive essa experiência, e até em meditação, né, já tive essa experiência, essa sensação de carência, de que falta alguma coisa, de que eu sou incompleto, de que os meus familiares são de extrema são fundamentais para a minha sobrevivência, acabam. Então, quando você tem uma reconexão com a sua fonte espiritual, você naturalmente recupera sua independência de identidade. E aí, todos esses laços que a gente percebe, que a gente, tô grudado aqui, preciso desse, aquele precisa de mim, essas codependências que a gente faz, quando você recupera isso, elas acabam, não é mais necessário. E você se sente muito mais capaz de dar. Quando você está completo na sua identidade, com a sua fonte conectado, você se sente capaz de dar. E você se sente sem necessidades, de uma forma muito profunda, tá? Então, é isso que eu quero falar. É importante que a gente tenha consciência que essa característica da carência, da necessidade, das codependências, ela é muito verídica para o ser humano, ela é muito verdadeira, né? O ser humano, ele realmente, ele tá numa condição de se sentir frágil, de se sentir sozinho. Então, naturalmente, a gente cria esses apegos com os nossos familiares. E é muito mais difícil você ir fazendo essa jornada consciente, de ir se desapegando e de ir servindo, de ir crescendo emocionalmente no seu serviço e cada vez mais ser capaz de servir a evolução para tudo e todos, a fim de servir o mundo, a evolução do mundo, que o seu fruto contribua para a evolução do mundo. É difícil, nós precisamos da reconexão espiritual para que fique mais fácil, né? A gente ir desapegando dessas nossas relações de carência e de apego. E a gente precisa de bastante amadurecimento emocional, força emocional, resiliência. A gente precisa de bastante lucidez, de bastante trabalho interior para fazer isso. Mas é possível. Agora, não devemos julgar o ser humano como incompetente. A gente precisa compreender que o ser humano, ele tem realmente uma condição emocional muito delicada. É muito, muito delicada. Estamos aqui com uma percepção total de desconexão de uma fonte real. E a gente cria fontes, a gente cria relações para suprir, né? A gente cria uma fonte que ela é artificial. Enfim, eu queria falar um pouco dessa lógica do pensamento sistêmico, porque a partir dos próximos vídeos eu vou começar a falar dos exemplos, né? Vou falar aonde de que forma que a gente pode atuar, de que forma que é o caminho saudável e de que forma a gente deve agir para ir rompendo essas dependências e desconectando essas dependências da forma mais saudável possível. Não precisa de briga, não precisa romper laços, nada disso. A gente vai desconstruir dependência, melhorar nossas relações, né? A gente vai se fortalecer emocionalmente para que a gente possa cada vez mais estar nutridos através da gente mesmo, buscar uma conexão espiritual para a gente ir se nutrindo, para que a gente amadureça e possa se tornar um fruto que vai ajudar outras pessoas a irem se tornando independentes e se tornando também frutos. A gente não quer pessoas que dependam da gente, a gente quer ir ajudando as pessoas a também se tornarem fortes, inteiras, independentes para darem frutos e para que a vida vá para frente, no sentido evolutivo, né, de independência afetiva, emocional e todas as outras independências, para a gente ir se fortalecendo e fazer a vida funcionar, né? A gente tá aqui para fazer funcionar e para aproveitar e não ficar
existindo nessa maneira de, ai, eu dependo de você, me segura que eu te seguro. A gente tá muito numa existência de bengala, né? E aí o objetivo da vida é que a gente possa estarmos alicerçados na gente mesmo e que de uma forma geral as pessoas se sintam mais fortes para resolverem suas próprias questões e fazerem isso de uma forma geral com seus frutos, tá bom? Espero que tenha feito sentido. Nós vamos continuar falando desse vídeo, desse assunto em próximos vídeos. Espero que tenha feito sentido. Até o próximo vídeo.